Beleza, pessoal. Muito bom dia para todos vocês. Obrigado pela presença. Hoje, excepcionalmente, é uma terça-feira. Ontem eu não pude comparecer, mas trouxe aqui já o conteúdo para a gente se atualizar essa semana. A primeira coisa que eu queria comunicar é sobre um problema na maquininha da rede. É um problema bem sutil, o usuário nem percebe, mas o problema está lá. E o que acontece é que a maquininha da rede, ela não atualiza a versão do aplicativo de maneira automática, como as outras adquirentes fazem, ou como a loja do Google faz. Então, o cliente ele fica usando uma versão antiga para sempre, enquanto ele não entrar na loja e mandar atualizar manualmente. Então, o recado é esse. Todo mundo que tem maquininha da rede, pedir para o cliente acessar a loja pública lá de aplicativos e mandar atualizar o PDV Mobile. Ele não faz sozinho, então a gente tem que fazer por ele. E é importante fazer isso porque aí nas próximas semanas, quem não atualizar, o aplicativo vai parar de funcionar. Então, devido a esse defeito antigo que está lá e já foi corrigido há muito tempo, mas o aplicativo não atualiza sozinho, beleza? Então, se você sabe que seu cliente tem maquininha da rede, pede para ele atualizar o mais rápido possível. E eu vou mandar uma lista também para o suporte de todo mundo que tem a maquininha da rede. Aí eles conseguem dar um alô aí para vocês no privado, para vocês entrarem em contato com os clientes, beleza? Seguindo aqui, então, mandei a enquete lá no grupo e vocês votaram aqui para a gente conversar um pouco sobre DRE na nuvem. Então, vamos lá. O, o DRE do Palas, eu me baseei num material do Sebrae, esse QR Code aí é o link, onde o Sebrae explica o que é o DRE e como que ele deve ser organizado. Então, aqui não foi nada inventado, veio aí direto do Sebrae, que é uma referência aí em gestão de micro e pequenas empresas, né? E aí, começando o DRE, a gente tem essa organização dos dados. O primeiro grupo aqui, em verde, é o grupo de receita. Nele, a gente vai ter vários tipos de venda, tanto do PDV, PDV Windows, PDV Mobile e NFE, diversas coisas. E depois a gente vai ter o custo das vendas. Então, essa venda, eu vendi um produto, ele tem valor de venda e ele tem valor de custo. O valor de venda vai ser computado no grupinho de verde, grupo de receita, e o valor de custo vai ser computado no grupo 2, que é o de custos variáveis. Depois, a receita menos os custos variáveis, o Sebrae chama de margem de contribuição. E a gente tem simplesmente aqui a subtração de um valor pelo outro, e a gente vai encontrar esse valor aqui de baixo. Depois, o Sebrae, ele subtrai o que são custos fixos, que é o grupo 4, que está logo embaixo aqui. E aqui a gente tem um total, ele vai subtrair a margem, ele vai subtrair o custo fixo da margem de contribuição, e aí ele chega no grupo 5º aqui, que ele chama de resultado operacional. Por último, ele tem um grupo de investimentos, e o que sobra aqui ele chama de resultado final, que é o resultado da operação aí do período de datas que você está apurando. Eu vou entrar em mais detalhes de cada grupo desses. Aqui é só um panorama geral. Beleza. Aqui dentro do primeiro grupo lá, que é o Receita, a gente tem dois subgrupos aqui, que é o Vendas do PDV e Vendas NFE. Esse grupo Vendas do PDV, ele vai agregar as vendas tanto do PDV Windows quanto do PDV Mobile. Vendeu nos dois, já vai computar nesse primeiro grupo. E o grupo 1.2, que é a vendas NFE, vão ser todas as NFEs que forem geradas na nuvem. Isso é importante.
NFE gerada lá no retaguarda local não vem para a nuvem, não entra aqui na DRE. Então, é só NFE gerada na nuvem. Se a pessoa já tem nuvem, ela pode usar ali a NFE, né, tranquilamente. Então, o grupo de receitas, ele é composto por essas três entidades: as vendas do PDV, as vendas do PDV Mobile e as NFEs da nuvem. E aí, o sistema vai somar o total lá do valor de venda dos produtos. É bem simples. Alguma dúvida em relação aqui ao grupo de receita? Pode falar, Robson. Então, mas aí como é que a gente faz com o pessoal que já está acostumado a gerar as notas no retaguarda local? Ele tem que gerar na nuvem. Não tem saída. Tem que trocar, então. Se ele quiser ter acesso ao DRE, ele tem que ir para a nuvem e passar a gerar as coisas lá. Certo. Tá ok. Beleza? Seguindo aqui, então, eu vou para o... Pode falar, Franklin. Mas quando ele faz a venda lá no PDV, ela não sobe para a nuvem também? E a outra pergunta é se eu posso modificar esse DRE, assim, colocar mais, vamos falar assim, venda PDV, mais separações. Certo. As vendas do PDV Windows, elas vão entrar aqui dentro desse primeiro grupo. Então, todas as vendas aqui de PDV, elas vão vir parar aqui no DRE sem problema. Essa aí é a primeira pergunta. A segunda, se a gente consegue criar mais separações aqui dentro. Dentro do grupo de vendas, não. Vai ser sempre essas duas. Vendas PDV e vendas NFE. Dentro de cada um desses grupos, tem uma outra setinha aqui, que a gente consegue expandir isso. E aí, se a gente expandir mais um nível, a gente vai ver os produtos que foram vendidos, que estão compondo esse total aí de 440 mil. Então, está organizado dessa maneira, você não consegue customizar, você só consegue ir olhando mais profundamente, assim, até chegar no produto que foi vendido. Eu posso abrir os níveis ali dentro de PDV, eu posso abrir os níveis. Isso, quando você abrir o nível de vendas de PDV, você vai ver quais produtos que foram vendidos. Joia. Beleza? Joia. Então, eu vou passar agora para os custos variáveis. Custo variável é aquele custo que funciona assim: quanto mais eu vendo, mais eu pago de custo. Simples assim. Se eu vendi mais, eu pago mais. E aí, quais que são esses custos variáveis que existem? Inúmeros, né? Aqui eu trouxe só um exemplo. Por exemplo, é o custo das vendas, o custo da matéria-prima dessas vendas, né? Pode ser tanto se é um produto acabado, né? Uma Coca-Cola, por exemplo, ela já tem seu preço de custo. Mas se é um produto que eu fabrico, ele vai ter o seu preço de custo calculado lá pela receita. Então, cada produto que ele entra na receita, automaticamente ele vai entrar já no custo variável também. E aí o sistema vai criar esses grupos aqui para você, que é o custo das vendas de PDV, o custo das NFEs, e aí quem usa PDV Windows tem mais duas opções lá no PDV Windows, que é lançar consumo e perda. Isso aqui só existe no PDV Windows, não existe no PDV Mobile. Se a pessoa lançar o consumo e lançar a perda, o sistema vai incluir aqui nos custos variáveis também, que o consumo para caso de funcionário, né, que tem um período de trabalho longo ali e a própria loja fornece almoço e você usa os seus produtos para fabricar esse almoço, por exemplo, ou lanche, né, esse tipo de coisa, é o que os funcionários estão consumindo, e perda é o que perdeu durante a operação, né? Caiu lá uma Coca-Cola no chão, quebrou, ninguém consumiu aquilo, mas tem que sair do estoque e tem que computar como custo aqui na DRE. Então, só chamando a atenção aqui, esses dois aqui, os dois primeiros, né, é o custo das vendas. O sistema vai calcular automático. Entrou um produto lá na receita, ele tem custo também, vai entrar aqui no grupo de custos. Esses dois aqui de baixo, que é o consumo e perda, só quem consegue fazer esse registro é o PDV Windows.
E aí a gente tem mais dois aqui embaixo. Taxa dos cartões e impostos. Taxa dos cartões, o sistema vai calcular automático. E baseado em quê? Quando a gente cadastra uma moeda lá na nuvem, a gente tem um campinho aqui, ó, de adquirente. Esse aqui é o print que eu estou circulando aqui, do cadastro de moeda. A gente seleciona adquirente, que essa moeda vai transacionar, no caso aqui de cartão de crédito, e eu consigo colocar a taxa que no meu exemplo a Cielo está me cobrando. Então, a Cielo está me cobrando aqui no cartão de crédito 1,76%. Eu preencho isso para todas as moedas e o sistema vai calcular isso e vai criar essa linha aqui na DRE, da taxa dos cartões. Isso aqui é um custo variável, porque quanto mais eu vendo, mais taxa eu vou pagar para a minha adquirência. Então, é claramente um custo variável. Beleza? E por último, aqui eu tenho o 2.6, que é impostos. Isso aqui são o contas a pagar, que eu lancei nesse exemplo, e eu classifiquei essa conta como um custo variável. Isso aqui também, o custo variável, ele é uma classificação do contas a pagar também. Então, esses primeiros 5 grupos aqui, olha, os 5 primeiros o sistema calcula sozinho, não precisa fazer nada. O cliente está trabalhando, está vendendo, o sistema já está computando isso. A partir do 2.6 aqui, vai ser todas as contas do contas a pagar que eu classifiquei como custo variável. Aqui no meu exemplo, eu lancei só uma conta, que eu chamei de impostos, no valor ali de 43.300. E imposto também é um custo variável, porque ele é baseado em cima do seu faturamento. Então, eu vendo mais, eu pago mais imposto, é um custo variável. Beleza? Ficou claro aqui os custos variáveis, da onde vêm as informações? Tem alguma dúvida sobre custo variável? Não? Beleza. Então, vou seguir aqui para o próximo grupo. E aí, voltando lá na parte inicial, o grupo 3 aqui, o Sebrae chama de margem de contribuição, e é a subtração da receita menos o custo variável. E aí que chegou num total aqui de 123 mil. Vou seguir aqui, então, para o próximo grupo, que é o grupo de custo fixo. Peraí, eu vou voltar aqui e vou dar aqui mais exemplos, né, de custos variáveis. A gente tem o imposto sobre as vendas, taxa dos cartões, só esses dois estão aqui, então, beleza. Não estou lembrando de nenhum outro agora. Vou seguir aqui, então, para os custos fixos. Custo fixo, ele é mais simples, porque não vai ter nenhum preenchimento automático do sistema. Custo fixo, eles são todas as contas que o usuário classificou como custo fixo. Então, por exemplo, salário, contador, energia, água, aluguel, internet, a própria mensalidade do sistema, tudo isso, quando começa o mês, ele não depende de quanto eu vou vender, ele não depende de nada. Quando começa o mês, todos esses números já está batido o martelo, com exceção da água e energia, que vai ter alguma variaçãozinha pequena, mas eu já sei que essa conta vai chegar num valor muito próximo ao do mês anterior, entendeu? Então, tudo isso é custo fixo. E aí, basta o usuário fazer o lançamento dessas contas no contas a pagar, e aí o sistema já vai preencher aqui o grupo de custo fixo com o total dessas contas. Aqui, o que tem também aqui em custo fixo é as pequenas continhas que o PDV consegue registrar. Então, por exemplo, passou ali um vendedor mais informal e vendeu pano de prato, pano de chão, por exemplo, ali para o operador do caixa, e ele pagou. Essas contas que o operador de caixa paga ali com o próprio dinheiro do caixa, de maneira rápida, né? Não tem que entrar na retaguarda e fazer toda a gestão ali da retaguarda, ele consegue lançar isso no PDV, essas contas também vão aparecer aqui no custos fixos como pagamentos dos caixas.
e aí o total que foi pago pelos caixas. E aqui embaixo ele vai ter o total do contas a pagar, classificado como custo fixo. Aqui, o 4.1 é um texto fixo, né? Sempre vai entrar aí esse texto. Mas daqui para baixo, o 4.2 em diante, isso aqui é cadastrado pelo usuário. Então, ele cadastra várias classificações, cada uma com o nome que ele quiser, e ele escolhe o tipo dessa classificação. E aí ele vai escolher elas como custo fixo, todas elas vão aparecer aqui, e aí ele consegue ir customizando essa DRE. A mesma coisa vale para o custo variável. Aqui, esse nome imposto, fui eu que dei. É o nome da classificação. Eu posso criar várias e colocar que o tipo dela é custo variável. Então, eu tenho algum nível de customização aqui na DRE dentro desses grupos maiores que são fixos, né? O de 1 a 7 ele é fixo, mas dentro deles eu consigo criar alguns outros. Beleza? Ficou claro aqui o que é custo fixo? Joia. Passando aqui o custo fixo, né, a gente vai ter outra subtração, que é a margem de contribuição, menos o custo fixo, e aí o Sebrae chama essa subtração de resultado operacional. Aqui no meu caso, tem um resultado operacional de 92.574. Após isso, a gente só tem um último grupo, que é o grupo aqui de investimento, que no meu exemplo não tem nada. Esse investimento seria o quê? Também vão ser todas as contas classificadas como investimento, e um exemplo disso seria, por exemplo, a aquisição de um carro para a firma, para fazer entrega, por exemplo, ou aquisição de uma moto, ou aquisição de uma nova máquina, de um forno, uma máquina de café expresso, algumas coisas dessa natureza. Uma reforma no prédio, enfim, isso seria classificado como investimento, e aí ele vai entrar aqui no grupo de investimento, e depois a subtração do resultado operacional menos o investimento, a gente vai resultar no que o Sebrae chama de resultado final, que é o quanto sobrou ali depois da sua operação toda, quanto sobrou de dinheiro. Aqui no meu exemplo foi 92.574. Alguma dúvida até aqui, galera? Ei, Hugo, William aqui. Pode falar. Ali em pagamentos dos caixas, é possível desmembrar e ver tudo que foi pago ali? Hoje não. A gente não tem a opçãozinha aqui de desmembrar, mas é uma coisa que deve acontecer em breve, sim. Da mesma maneira que lá nas receitas eu consigo desmembrar e ver os produtos que eu vendi, aqui também é do meu interesse fazer esse desmembramento para ver as contas. Mas hoje não consegue. Então, sobre as receitas, você falou que a nota fiscal emitida lá na nuvem, ela aparece. A emitida no PDV não. Mas quando a gente manda um pedido ali pelo PDV, ele automaticamente já não vai para lá, não? Independente se ele é só pedido ou se é emitida uma nota? Certo. Ele já não vai contar como pedido? Sim, o que eu falei que só vale da nuvem é NFE, nota fiscal eletrônica. A venda do PDV, ela vai para a nuvem e vai ser computada aqui no 1.1. Mesmo que seja NFCE. Sim. Independente se ele emitiu ou não o documento fiscal, o documento fiscal pode estar com erro, pode estar travado lá no PDV, mas a venda já vai para a nuvem também e esse dado fica salvo lá. Show, beleza? Obrigado aí. Joia. Aqui, galera, o cadastro de classificação, a classificação das contas. Então, aqui eu tenho o tipo aqui, se é uma despesa. Aqui eu seleciono o tipo dela na DRE. Então, aqui eu selecionei que esse é produto ou matéria-prima.
além desse, eu tenho custos variáveis e os custos fixos. Quando eu seleciono custos variáveis, essa conta vai aparecer lá dentro do grupo de... O que eu cadastrar aqui vai aparecer lá dentro do custos variáveis. Se eu selecionar custo fixo, todas as contas que eu colocar nessa classificação vão aparecer dentro de custos fixos. E aí vale ressaltar que tudo que eu selecionar como produto ou matéria-prima, se eu lançar uma conta que está classificado como produto ou matéria-prima, ela não entra no DRE. Neste DRE que a gente está apresentando, ela não entra. Por quê? Porque tudo que é produto ou matéria-prima, ele já foi desmembrado esse custo no custo do produto. E aí o segundo grupo que a gente tem lá na DRE é o custos variáveis, que já tem o custo aqui das vendas. Então, se eu lançar as contas de pagamento lá do fornecedor, essas contas vão ser ignoradas para que a DRE funcione como o Sebrae recomenda. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Não, ficou perfeito. Senão vai somar 2 vezes. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, e aí a gente chega no coração do sistema para alimentar a DRE. Lançar as contas manualmente é trabalhoso, e essa informação das contas, principalmente, elas já estão disponíveis em outros arquivos, né? Por exemplo, a nota fiscal de compra dos produtos. De tudo que o estabelecimento consome. Por exemplo, aqui nesse exemplo, eu tenho a entrada da nota fiscal, onde eu já consigo alimentar o contas a pagar. Então, o sistema monitora as notas fiscais emitidas contra a loja, né? E aí, depois que o sistema já captura o XML, o cliente consegue dar entrada dessa nota. Dando entrada dessa nota, o cliente o sistema já vai trazer tudo preenchido, né? Quase tudo. Ele já consegue trazer a data, o valor. Basta o cliente selecionar a classificação dessa nota, dessas contas, né? Para que o sistema saiba onde colocar ela na DRE. E aqui, a gente seleciona, a gente alimenta, né, o contas a pagar, mas também, nessa mesma tela, o sistema vai calcular o preço de custo dos produtos, que é importantíssimo, isso está bem alinhado para custos variáveis serem calculados de maneira correta. Então, é primordial, é bem prático o cliente usar a entrada de nota fiscal do sistema para manter atualizado o preço de custo dos produtos e também alimentar o contas a pagar. Beleza? Alguma dúvida em relação à entrada de nota? Onde que preenche? Pode falar, Robson. Ô, Gu, deixa eu fazer uma pergunta aqui de curiosidade. Isso aí vai ser obrigatório para a Simples Nacional ano que vem também, ou é só para lucro real? Boa pergunta, Robson. Cara, isso aqui não tem obrigatoriedade para ninguém. Faz quem quer. O fisco, a Secretaria da Fazenda, o contador, ninguém exige isso aqui. Isso aqui é mais para aquele empresário que quer fazer uma gestão aprimorada do seu negócio, que quer ter esses números, por exemplo, que quer acompanhar ali o resultado dele mês a mês e saber que está crescendo ou saber que está caindo. É mais uma ferramenta para ele fazer uma gestão boa do negócio do que obrigação. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Não? Beleza, galera. Então, quem quer ter a DRE aí, quem quer
usufruir dessa ferramenta, é fortemente recomendado que faça a entrada da nota fiscal, das notas fiscais de tudo que ele compra, que vai facilitar o trabalho aí enormemente. E aí, o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre DRE, pode falar. B2B? Tudo bem, bom dia. Cara, ou seja, DRE, na verdade, quando a gente fala disso, né, é para saber se a empresa está dando prejuízo ou lucro, para saber, né, se a empresa é lucrativa. Então, a pergunta passa, eu queria dizer essa questão para a gente, olhando nesse seu DRE, aquela o resultado final, né, isso aí, como que eu explico para o gente, ó, a sua empresa, você tem que olhar nessa linha, que essa linha vai estar te demonstrando que a sua empresa é lucrativa ou não, e que o cara vai perguntar assim, tá, mas você está me falando lá que o resultado final é X, né, mas esse dinheiro não está no meu bolso. Então, como que eu desbraço? Né? Repete o finalzinho que a sua voz está cortando. A última linha do resultado final lá, né, o cliente vai falar, beleza, você está me falando que a empresa é lucrativa, que me dá lucro. Tá, mas esse dinheiro que você está me mostrando ali não está no meu bolso. Como que eu explico isso para o cliente? Como que vocês... Porque o cara vai falar para mim, beleza, você está me falando ali que o resultado final deu 100 mil. Beleza, mas cadê esse 100 mil que não está na minha conta? Não tem como explicar isso. Uma coisa é o que foi registrado no sistema. Outra coisa é o que aconteceu na realidade. O sistema ele não tem um controle de conta bancária, ele não tem um controle, não tem uma amarração com o banco. Então, a gente não... É igual fechamento de caixa. Quando você fala assim, o resultado final é o que sobrou de valor para o cara, independente do que ele fez com o dinheiro, né? Para onde foi lá no banco. Não, nesse DRE, esse DRE aqui, olha, não é isso ainda. Esse é um DRE por regime de competência. O que isso significa? Significa que a principal mudança vai ser nos custos variáveis, que dentro do grupo de custo, deixa eu abrir ele aqui, dentro do grupo de custo, ele não vai pegar tudo que você pagou. Por exemplo, você pagou, vamos supor que você comprou 1.000 Coca-Colas, só que você não vendeu as 1.000. Então, se eu colocar o custo total dessa nota que você comprou aqui na DRE, ela vai ser, como que eu posso dizer, a empresa vai dar menos lucro se eu colocar o custo das 1.000 Coca-Colas. Mas nessa DRE eu não faço isso. Eu coloco o custo só das... Vamos supor que você vendeu 200. Você vendeu 200 cocas e ficou no estoque outras 800. Então, aqui na DRE vai entrar só o custo das 200 que você vendeu. Dessa maneira, o número que chega ali no final é um número maior. E isso é importante para... É uma outra forma de olhar os números, basicamente isso, que é um pouco mais justa com o que está acontecendo ali no dia a dia. Você, um mês, você pode ter comprado muito, feito muito estoque, só que no outro mês você não comprou nada. Então, no mês que, vamos supor, que você comprou muito, seu resultado seria quase zero, ou até negativo, se você olhasse para o total de contas que você pagou. Aqui não, a gente está olhando para o total de operações de entrada e saída ali da mercadoria. Então, principalmente nessa DRE, ela não significa que vai sobrar aquele dinheiro no final por causa dessa característica da gente não olhar para as contas totais, e sim apenas para a mercadoria que eu vendi. Tá, entendi. Ficou claro? Sim. Ficou. Assim, quando a gente entra ali no DRE lá para ver esse modelo de DRE, né? Então, assim, teria que colocar alguma coisa. Porque o cliente vai vir para a gente
aconteça isso. A gente explicar isso da maneira que você está explicando, fica então, se tiver coisa o cara poder, uma ajuda, se o cara clicar e ele ler essa questão do tipo do DRE, qual é, né? Eu acho que vai facilitar bastante. Era uma dúvida minha aqui na prática. A gente pode deixar essa live pública e aí fica um material para todo mundo consultar aí de maneira fácil, mandar para o cliente sem problemas. E tem outra coisa, essa outra DRE, tem uma outra DRE que chama a DRE por fluxo de caixa, se eu não me engano. E aí é mais simples o entendimento, porque é tudo que eu vendi menos tudo que eu paguei. Independente de estoque, assim, se eu acumulei estoque ou não. É um pouco mais simples de entender. Mas eu não sei explicar no detalhe, porque eu não sou um exímio consultor de empresas. Eu não entendo como olhar esse número e falar, pô, tá legal ou tá negativo, tem que melhorar, entendeu? Mas eu sei que a DRE é um excelente indicador para a gente ver onde que o dinheiro tá sendo gasto. Então, por exemplo, olhando aqui para essa primeira tela aqui, a gente vê nitidamente que o maior custo, o maior número aqui de custo, né, é o custo variável. E isso aqui é difícil de mexer, porque isso aqui é compra de matéria-prima, taxa de cartão e imposto, basicamente, nesse exemplo. É difícil eu conseguir mexer nesses números. Ou eu tenho que comprar mais, ou eu tenho que mudar o fornecedor para comprar num custo melhor. Imposto não tem negociação, a gente vai pagar de um jeito ou de outro. Então, a gente vê nitidamente que aqui é difícil. Geralmente, onde a gente consegue mexer é aqui em custo fixo, que a gente consegue enxugar a folha de pagamento, a gente consegue cancelar algum contrato e ficar sem algum serviço. Ela vai te ajudar a enxergar onde que tá os ralos de dinheiro da empresa e onde que você consegue otimizar, entendeu? Ô, Hugo. Entendi. E essa DRE seria gerencial, você precisa colocar também? Sim, a gente vai ter as duas aí, tanto a regime de competência quanto o fluxo de caixa. Em breve aí sai a outra. Hugo, só para acrescentar, o que acontece? Por exemplo, nessa tua DRE aí, deu 92.574. Aí, às vezes, é o que o amigo estava falando aí. O empresário chega lá e fala, pô, mas eu não tenho esse dinheiro, não está comigo. Eu chuto aí que 95% dos empresários, eles não têm controle do CPF deles. Muito disso daí foi gasto no CPF, na compra de carros, ou casa, faculdade dos filhos, e por aí vai. E o cara acaba não tendo esse registro e depois diz que a empresa não está dando nada, que não está acontecendo nada, que o negócio não está bom, que ele não está tendo lucro e tudo mais. É mais uma desorganização da pessoa, entendeu? É muito mais pela desorganização. E eu acho que seria legal também que muito do que está aí vai estar no estoque. É só uma sugestão. Colocar aí, por exemplo, fechou o mês de setembro, aí mostrar assim, 1º de outubro abriu com estoque de 500 mil. E mostrar que o estoque do 1º de setembro era 350 mil, porque ele vai ver que além de ele ter lucrado 92 mil, ele tem 150 mil a mais no estoque, entendeu? Certo, isso é primordial, né? Fazer a divisão ali do CPF, CNPJ, fazer realmente a gestão das duas coisas de maneira distinta, o CNPJ pagar o CPF e o CPF pagar suas contas de pessoa física, isso aí é primordial, mas é exatamente o que eu falei lá no início, às vezes nem sempre tudo que está registrado no sistema, né, reflete a realidade. Então, se o cara fez essa bagunça lá, ele não vai conseguir bater isso com a realidade lá do que está no dinheiro na conta dele. Mas, ainda assim, é uma ferramenta que consegue te dar pistas do que está acontecendo. Da onde que está, para onde está indo o seu dinheiro. Haiti, pode falar. Bom dia, beleza? Bom dia. Só uma dúvida. Essas contas a pagar que a gente gera da nota fiscal, quando eu pagar, ela vai para o custo variável também, correto?
Não, ela vai, quando você cadastra a conta, eu digo para onde que ela vai. Ah, ela vai para custo fixo, vai para Não, não. variável ou para investimento? Eu digo por exemplo, você falou da Coca-Cola. Eu comprei a Coca-Cola, o boleto, paguei o boleto. Esse boleto que eu paguei ali, que está no contas a pagar ali, ele vai para o custo variável, correto? Não, não vai. Sim, falando desse exemplo aí que você deu, então, se é compra de matéria-prima, o sistema vai Isso. ignorar ele porque já está no custo Ah, do tá. produto. Ah, não, entendi, porque senão eu entendi, porque senão eu ia duplicar aí, né? Você estava falando, né, o exemplo aí, se eu comprei 1.000 Coca-Cola, paguei à vista, e aí ele entrasse também esse valor que eu paguei à vista também, talvez por Isso, isso aí que esse valor final não vai bater certinho por conta disso, porque eu já paguei R$ 1.000 desse boleto, mas só usei 200 Coca-Cola, então ele vai mostrar só o custo de 200 Coca-Cola, correto? correto, isso mesmo. Entendi. Ah, então, beleza. Beleza. Deixa eu Então, ver por isso aqui. que se a pessoa olhar o estoque e ver que o estoque cresceu, ela já sabe onde está o dinheiro, entendeu? Sim, Porque desses exatamente. R$ 92.000 aí, pode ter 50 mil de estoque, entendeu? Não é dinheiro no bolso, é dos 90 e tantos mil que tá aí, pode ter 50 mil lá no estoque, não é dinheiro no bolso esse é o resultado final, né? Exatamente. Controline, Hugo, tudo bem, meu chefe? Bom dia, como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Meu amigo, deixa eu te beleza. perguntar uma coisa. É difícil, tá? Não sei, você que vai dizer. É difícil a gente ter as duas opções, regime de caixa e competência, para escolher na hora que gerar o DRE? Não, não é difícil, não. Em breve aí, acho que até o mês que vem aí já deve sair a regime de fluxo de caixa também. Ah, então legal, pô, bacana. É porque realmente o cliente às vezes pergunta sobre fluxo de caixa e competência, assim, o que eu estou fazendo hoje, tá? É de maneira errada, mas fazendo, tá? Como a gente já teve aquele briefing lá atrás sobre DRE, e nós falamos que tudo aquilo que eu boto como nota de compra lá e tal não entra no DRE, o cliente tá cadastrando as compras dele como custo variável para ele poder ter o resultado que ele quer aí na DRE de competência, tá? Então, para ele ajuda bastante. Ele fez esse ajuste lá, sentou, ajustou, a gente ajustou junto, e para ele tá atendendo bem. Entendeu? Então, assim, se tiver as duas opções de caixa de competência, vai ficar até bom para ele poder enxergar. Ele já está enxergando bem, mas vai melhorar bastante. Porque às vezes Beleza. ele está pagando ali e tal, mas assim, a gente vê que lá naquele. Tem um relatório acima ali, né? Que ele às vezes dá uma divergência, porque é o que eu paguei, diferente daquilo que eu comprei e paguei, né? Porque assim, na DRE, quando a gente dá baixa lá e bota no custo variável, ela aparece aquilo que a gente realmente comprou, né? Baixou, mas de fato não pagou. Mas a gente consegue ver um relatório que às vezes dá uma diferença maior, é porque eu já paguei mais coisas do que eu comprei. Eu entrei o mês pagando compras do mês anterior e avancei pagando também compras do mês. Então acaba que isso meio que desintera ali, mas ele já se entendeu com isso e tá tranquilo. Obrigado. Beleza. Então, a gente vai ter, sim, a DRE aí por fluxo de caixa, que ela é até de mais fácil entendimento, e aí, quando sair, eu aviso vocês. Bruno, pode falar. Opa, Hugo, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Hugo, só, hoje, vocês falando de custo aí do produto, eu não achei um modo de transformação no produto. O que acontece? Hoje eu vi que tem a receita lá, então eu vendi um exemplo, um cachorro quente, ele vai baixar salsicha, um pão, carne e o que eu colocar lá na receita. Só que isso é baixado na hora da venda. Mas existem algumas situações que o produto ele é produzido antes. Um exemplo, eu fiz um caldeirão de feijoada. Ali eu usei linguiça, paio, charque, carne, feijão. Só que aquilo ali ele é independente se eu vender ou não, já produziu. Existe hoje no sistema alguma forma de eu já fazer essa produção e já baixar meu estoque, independente da venda ou não? Certo, boa pergunta, Bruno. Só sei que deu vontade de comer. Tem duas respostas. Lá no sistema Windows, lá tem. A gente tem como montar uma receita manualmente
Então, eu tenho a receita da feijoada, eu vou lá e digo para o sistema que estou montando aqui 5 dessas receitas, ou 10, enfim, a quantidade que tiver configurada lá, ou quantidade que o cliente quiser. Então, no PDV, no sistema Windows, tem como fazer isso. Na nuvem, não tem. A gente está na receita ali só, a gente só tem essa receita que é dado baixo na hora da venda. Então, sim, lá no PDV Windows e não aqui para a nuvem. Tá bom, é porque hoje, assim, como meu foco é botar todo o cliente já com nuvem, então eu nem foco em mexer muito naquele retaguarda ali do Windows, né? Uhum. Certo. E daí isso aí vai vir em atualizações futuras, e aí eu aviso aqui em live também quando a gente tiver com isso pronto. Ok. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tiago, pode falar. Hugo, desculpa, mas eu não entendi aonde que vai as despesas para custo variável para custos fixos. Ela vai automático? O sistema vai pegar isso, vai jogar automático, é isso? Não, deixa eu... Ó, nessa telinha aqui, vamos falar aqui de custo fixo aqui. Eu vou cadastrar várias classificações, por exemplo, salário, serviços, água, energia, e aí, quando eu inserir o contas a pagar, eu vou dizer, essa conta aqui, que vence no dia 30, ela é salário de funcionário. Paguei aqui R$5.000 para o gerente. E aí eu digo, na hora que eu cadastro a conta, que ela é salário, por exemplo, que eu cadastrei, e aí, e quando eu cadastrei o salário, eu disse que é um custo fixo. Entendi, porque eu tô olhando aqui na tela da nuvem, eu não achei onde que eu posso indicar que ela é custo fixo, que é custo variável. Aqui, ó, em classificação. Vai em classificação, coloca aquela despesa, e aí vai abrir o campo de DRE para você selecionar onde que essa conta vai aparecer na DRE. Entendi. Agora eu vi aqui. Tem que selecionar ela então para abrir. Entendi. Valeu. Falou. B2B, pode falar. Hugo, me ajuda, me esclarece uma coisa em relação a essa parte financeira, né? O que acontece? Hoje dentro da empresa eu tenho, vamos falar, 3 setores. Eu tenho lá produção, eu tenho cozinha e eu tenho limpeza. Que esses setores consomem produtos finais de dentro da empresa. Vamos um exemplo prático aí. O cara foi lá na mercearia, pegou um arroz que vai usar na produção para fazer a comida para poder vender depois. O que acontece? Que eu fiz aqui? Eu criei uma conta de correntista, eu marco nessa conta de correntista esse arroz para sair do estoque, porque daí ele depois ele vai virar matéria-prima, né? Só que daí, como eu marco ele numa conta de correntista, depois eu preciso dar abaixo dessa conta de correntista, para não ficar aquele valor exorbitante no final do mês. Só que como eu dou baixa numa moeda que eu criei aleatória lá. Só que isso entra como faturamento, né? Então, assim, qual a melhor maneira para resolver isso? Porque lá, quando eu lanço como consumo, eu não consigo setorizar, né? Dizer que, ó, é desse setor. Cara, é uma pergunta complicada. Não sei te responder assim tão imediatamente. Tem que pensar um pouquinho. Mas depois a gente pode... eu vou pensar e eu te mando aí no privado. Tá bom. Beleza? Deixa eu ver aqui, tem mais gente. O Controline, pode falar. Hugo, eu ia fazer essa pergunta que o amigo acabou de fazer agora. Eu só vou te sugerir uma coisa, não sei se é possível, porque eu também tenho cliente também que reclamou da mesma coisa. Ele usa o saldo correntista para poder fazer consumo interno de funcionário e etc. E ele sai no faturamento. Teria como você botar o correntista para sair tipo como consumo interno? Porque o consumo interno não entra em lugar nenhum. Eu só teria que ter a opção de cadastrar a pessoa ali para ele baixar conforme o consumo interno. Não sei se acaba sendo muito difícil. Então, isso aí quem vai dizer é você, claro. Não sei responder assim imediatamente. É uma coisa que tem que ser analisado, pensado, ver se vai impactar outras partes do sistema. Não dá para bater o martelo tão rápido assim. Não, beleza? Perfeito. Obrigado.
Beleza, galera. Então, eu vou deixar essa live pública aí, para se vocês quiserem mandar para cliente também, fica disponível. É um conhecimento aí que é relevante para todo mundo. E a gente se vê dentro aí de 15 dias até a próxima live. Beleza?